Você já sentiu como se estivesse gritando por dentro, mas ninguém conseguisse ouvir? Como se sua alma estivesse implorando por respostas e tudo que você recebe é silêncio? Há momentos em que a dor se torna tão constante que você nem sabe mais como era viver sem ela. É como carregar uma ferida invisível que sangra todo dia, enquanto o mundo gira como se nada tivesse acontecido. E justamente nesses dias escuros, onde tudo parece perdido, Deus te diz hoje: não ignores isso, porque há algo vindo do céu que pode mudar absolutamente tudo. Essa não é uma mensagem comum, não é um conteúdo para assistir enquanto faz outra coisa. O que você vai ouvir aqui é uma convocação divina, é uma resposta espiritual que muitas pessoas têm implorado há anos, mas poucos têm acesso a ela. Porque essa verdade foi escondida, abafada, esquecida por um mundo que ensina a silenciar a dor e seguir em frente. Mas você sabe, lá no fundo, que algo dentro de você está quebrando, e Deus te diz: não ignores isso, porque esse quebrantamento pode ser o início da sua restauração. Enquanto você assiste, algo invisível vai se mover no seu interior, um toque suave, mas irresistível, porque essa não é apenas uma palavra falada, é uma revelação viva. O céu quer te dizer algo que os seus olhos ainda não viram, mas que sua alma já reconhece como verdade. Talvez você esteja lutando contra pensamentos que te consomem, tentando entender por que a paz se tornou tão rara, ou por que a fé que antes te sustentava agora parece distante. Deus te diz hoje: não ignore isso. Pode mudar tudo. Essa frase carrega um peso que só quem está cansado de lutar em silêncio consegue entender. E você não está sozinho. Há uma multidão de corações feridos caminhando no escuro, mas poucos param para ouvir a voz de Deus quando ela sussurra. Mas você está aqui. Isso já te separa da maioria. E se você continuar comigo até o fim, algo dentro de você vai mudar. Não porque eu prometo, mas porque Jesus já determinou isso. O que está prestes a ser revelado não é apenas conforto, é direção. E direção pode transformar o desespero em esperança. Você não pode ignorar essa palavra, porque o que Deus está prestes a te mostrar pode mudar absolutamente tudo. Respire fundo, permita que seu coração desacelere por um instante. Você não está diante de um vídeo qualquer. Está diante de uma mensagem celestial cuidadosamente conduzida até você. Isso não é coincidência, é resposta. Deus te diz hoje: não ignore isso. Pode mudar tudo. Se essa frase ressoou dentro do seu espírito, escreva nos comentários: eu escolho confiar na voz de Deus, mesmo sem entender. Essa declaração é mais do que um comentário. É um ato de fé, é um grito silencioso dizendo: Senhor, eu ainda estou aqui. Se você está sentindo que essa palavra está falando com você de forma profunda, curta este vídeo. Esse gesto, por mais simples que pareça, pode ser um canal de cura para outras pessoas. Ao curtir, você semeia esperança. Você se torna parte de um mover que liberta corações. E se ao ouvir essas palavras, você sentiu como se tivesse voltado para casa, inscreva-se. Este canal é mais do que mensagens, é um refúgio. É onde o Espírito Santo encontra espaço para falar, onde feridas antigas encontram consolo e onde a presença de Deus é constante. Aqui você não caminha sozinho. Aqui somos um corpo, uma família, uma comunidade que resiste em meio ao caos. Compartilhe este vídeo, não apenas por compartilhar, mas por amor a quem talvez não aguente mais. Há alguém que precisa dessa palavra, e talvez essa pessoa só vá recebê-la se você enviar. Jesus revelou algo muito importante sobre essa situação, e você precisa ouvir antes de sair desse vídeo. Porque o que será revelado pode acender uma luz onde só há escuridão. Prepare o coração, alinhe a alma. Você está prestes a ouvir a voz que rompe as correntes da alma. Absalão não era mais apenas um nome ecoando nos corredores do palácio. Era a sombra do próprio sangue de Davi, um filho que rasgava o coração do pai com o fio afiado da traição. Naquela noite,
Enquanto os portões da cidade eram trancados, Davi sentiu o peso esmagador de uma angústia que só quem foi ferido por alguém íntimo pode compreender. Não era o ataque de um inimigo declarado, não era uma afronta distante, era o olhar familiar de Absalão, que um dia buscou colo e agora tramava destruição. O salmo surge quase como um soluço. Não foi um inimigo que me insultou, mas você, cara, que parece ser meu amigo íntimo. Essa dor, que atravessa séculos, penetra fundo em quem já foi apunhalado por quem mais confiou. Na sala silenciosa, Davi experimenta o caos interno da deslealdade. O que fazer quando a ferida não vem de fora, mas de dentro da própria casa? O sabor amargo do abandono e do desprezo se mistura à memória dos risos e conversas antigas, das mãos entrelaçadas, dos segredos compartilhados. O passado, que deveria ser abrigo, torna-se prisão. Não há palavras suficientes para explicar a devastação de ver quem você criou, amou e orientou, transformando-se no rosto da sua maior dor. Essa não é uma ferida comum, é uma ruptura que questiona até as promessas do céu. Por que Deus permite que aqueles que amamos mais profundamente sejam instrumentos do nosso sofrimento mais cortante? Será que ignorar esse conflito interior é proteger-se ou é condenar-se a nunca se curar verdadeiramente? Quantas vezes você tentou esconder essa decepção, fugindo das lembranças, sorrindo mesmo quando tudo dentro de si grita por respostas? Davi foi forçado a atravessar o vale da traição sozinho. Amigos aconselharam, servos tentaram consolar, mas nenhum toque, nenhuma palavra humana era suficiente para remendar o coração despedaçado. Talvez você também tenha tentado maquiar a dor, dizendo para si mesmo que tudo passa, que o tempo resolve. Mas e se essa ferida, se negada, for exatamente aquilo que pode destruir sua paz e impedir que você reconheça o que Deus quer fazer agora? Deus te diz hoje, não ignore essa dor, pois ela pode mudar tudo. Quando você cala, a ferida se alastra em silêncio, tornando-se raiz de amargura, sabotando sua fé, seu sono, sua esperança. A Bíblia não trata a traição como algo superficial. O próprio Davi, o homem segundo o coração de Deus, escreveu salmos impregnados de lamento, sem medo de confrontar a aflição. Seus versos não romantizam a tragédia. Se um inimigo me insultasse, eu o suportaria. Mas tu, meu amigo, meu companheiro, com quem andei na casa de Deus. A vida muitas vezes repete esse ciclo. As maiores dores vêm de onde esperávamos proteção. Pais feridos por filhos, amigos destruídos pela inveja de quem mais confiaram, cônjuges traídos por promessas quebradas. E cada vez que isso acontece, parece impossível não congelar, não duvidar até do cuidado do próprio Senhor. Contudo, o que poucos percebem, e talvez seja aqui onde tudo pode mudar para você, é que até mesmo a traição, por mais devastadora, pode ser um palco sagrado. Não é justo. Não é fácil. Mas é nesse campo de batalha da alma que Deus ergue uma possibilidade de cura radical. Quebrar o ciclo de auto-vitimização não é fingir que não doeu. É, sim, encarar com honestidade. Senhor, fui ferido, mas não quero ser escravo da mágoa. O próprio Cristo, no Getsêmani, foi entregue por um beijo. A traição não está fora do roteiro divino, mas, misteriosamente, faz parte do caminho para uma restauração mais profunda. Deus utiliza o escândalo da deslealdade para escancarar nossa necessidade de redenção, para nos fazer buscar consolo em um lugar onde nenhum ser humano pode chegar, na presença viva do Altíssimo. Será que você consegue imaginar entregar hoje, agora, toda essa dor em suas mãos? Atos de traição reescrevem a nossa história, mas jamais têm o poder de selar o final. Deus te diz neste exato momento, não ignore essa parte do seu passado. Não engula o choro, não esconda a ferida, exponha-a diante dele. Ao entregar o sofrimento, você permite que o processo de cura comece. A diferença é brutal.
Quando tentamos superar por conta própria, carregamos correntes invisíveis, mas, ao confiar no consolo divino, experimentamos uma restauração que não depende do pedido de perdão de quem nos machucou. Você já percebeu que, na maioria das vezes, quem mais nos trai nunca reconhece ou retorna para consertar o estrago? E se a verdadeira libertação não estiver em ver o justo sendo feito, mas em experimentar um alívio sobrenatural que só quem entrega a dor ao Senhor pode viver? O segredo é parar de lutar contra a lembrança e transformar a decepção numa entrega. Davi não foi restaurado porque Absalão pediu perdão, mas porque, mesmo em lágrimas, ele se lançou aos pés de Deus. A paz que você procura pode não vir pelo reconhecimento do outro, mas pela decisão de confiar que o Senhor vê cada lágrima e que o próprio céu se move em seu favor quando você recusa viver refém do passado. Não é ocultando a ferida que você será curado. É trazendo-a à luz diante daquele que tem poder para transformar marcas em testemunho. Se agora, enquanto ouve esta palavra, você percebe que há alguém que te feriu profundamente, alguém tão próximo que o simples lembrar dói, até fisicamente, saiba que o Senhor não te deixa só. Ele não te chama para ignorar o peso desta história, mas para atravessá-la de mãos dadas com Ele, experimentando uma liberdade real. E se você sente que este é o momento de romper com o ciclo da amargura, escreva publicamente nos comentários: Jesus, eu entrego minha dor. Declare para o céu e para toda a fortaleza interior que, a partir de hoje, essa ferida será caminho de cura, não de aprisionamento. Não permita que o que fizeram com você apague a pessoa que Deus te chamou para ser. Sua restauração não depende dos outros. Ela começa quando você decide entregar tudo ao Senhor. Existem segredos espirituais escondidos justamente nos lugares de maior dor. Muitas vezes, é a traição que abre nossos olhos para uma intimidade com Deus que nunca experimentaríamos de outra forma. É quando somos rejeitados por quem amamos que reconhecemos o valor do abraço divino. Não ignore esse processo, pode ser exatamente aqui que tudo, absolutamente tudo, está prestes a ser transformado. E há mais. Se você acha que já experimentou o fundo do poço da desilusão, saiba que Deus nunca deixa uma ferida exposta sem propósito. O que foi cenário de dor pode ser reviravolta de glória. O que hoje te limita pode ser amanhã a plataforma de um novo começo. Mas isso não é tudo. Há histórias ainda mais intensas esperando para revelar o quanto as cicatrizes podem se tornar fonte de poder e compaixão. Prepare-se, porque a próxima verdade pode desafiar tudo o que você pensou sobre o controle das situações da vida. Gideão apertava o trigo no lagar, um gesto pequeno para esconder o pouco que restava do saque constante dos midianitas. As mãos calejadas tremiam não de frio, mas de medo e vergonha. Ele olhava ao redor, cada ruído no vento era suspeito, cada sombra projetada nas pedras era ameaça. O coração de Gideão batia não só pela sobrevivência, mas pela indignação silenciosa de quem sente que nasceu para ser invisível, incapaz de enfrentar o peso de um chamado inesperado. O povo gemia sob a opressão e cada um buscava abrigo. No entanto, era ali, no esconderijo, que algo mudaria para sempre. Não por mérito humano, mas por uma visita celestial. O anjo do Senhor apareceu em meio àquele cenário de insegurança, dizendo: "O Senhor está contigo, poderoso guerreiro." Palavras que soaram como um eco impossível na alma de alguém afundado em sentimentos de insignificância. Como alguém cercado pelo medo poderia ser chamado de corajoso? Como esse Deus que fala hoje pode enxergar força onde só existe fraqueza? Você já se perguntou por que o céu insiste em chamar de valente quem se vê tão pequeno? Quantas vezes, diante do seu próprio desafio, você se sentiu como Gideão, escondendo sob o peso da opinião alheia, das limitações humanas e da dúvida sufocante sobre o próprio valor?
O dilema de Gideão é o mesmo de tantos que procuram entender por que o Altíssimo escolhe vasos frágeis para realizar obras grandiosas. É fácil acreditar que os escolhidos para algo grande deveriam ser os mais fortes, os mais ousados, os de voz firme e olhos que não vacilam. Mas a mensagem direta do Senhor naquele instante é disruptiva, quase ofensiva a toda a lógica humana. Não ignore o que Deus está falando agora, pois pode transformar para sempre o seu olhar sobre si mesmo e sobre o propósito pelo qual você nasceu. Gideão, encostado no lagar, faz uma pergunta que ecoa em milhões de corações. Se o Senhor está conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Onde estão todas as suas maravilhas das quais nossos pais nos falaram? O sentimento de impotência é quase palpável, um peso que parece impossível de ser tirado. Quantos rezam hoje a mesma oração, implorando por sinais, porque a dor da inferioridade sufoca qualquer resquício de fé? O anjo, porém, ignora a lista de desculpas. Vai nesta tua força, não na força de outro, não na força dos heróis dos livros, mas naquela pequena faísca de coragem que sobrevive mesmo após tantas derrotas. É esse detalhe que Deus quer ressaltar. Quando você sente que já não resta nada de extraordinário em si, é aí que o Eterno te busca. Não ignore esse chamado, pois não se trata apenas de mudar alguma coisa. Trata-se de uma virada que pode reconstruir tudo na sua vida, redefinindo identidade e destino. Gideão olha para si mesmo e vê o menor da família mais pobre. Mas Deus vê além da casca, além da narrativa imposta pelo medo e pelo ambiente. Eu te envio, diz o Senhor. Não é uma escolha baseada em performance, nem um convite para quem nunca erra. É uma convocação que desafia a lógica, porque os planos divinos não se fundamentam em nosso histórico de acertos, mas em sua promessa de transformar totalmente o cenário, se apenas dermos um passo. Talvez você se enxergue nesse exato ponto, sentindo-se incapaz, sem títulos, sem recursos, apenas um sobrevivente do cotidiano. Mas é justamente para quem se sente pequeno que Deus revela os segredos do céu. Quantos hoje não estão presos nessa prisão invisível do complexo de inferioridade, do medo de se expor, da ansiedade diante do desconhecido? Será que você também acredita que só os grandes são dignos de missões grandes? E se o que Deus está sussurrando agora é justamente o contrário, que a tua pequenez é o cenário perfeito para o milagre? Essa ideia pode ser desconcertante, mas é revolucionária para quem ousa crer. Porque o mesmo Deus que chamou Gideão, hesitante e trêmulo, também olha para você e declara: eu vejo força onde o mundo só vê fracasso. Eu vejo futuro onde você só enxerga passado. Não foi com exércitos numerosos, nem com armas sofisticadas que Gideão libertou Israel. Deus, por vezes, diminui ainda mais o que já é pequeno, para mostrar que o impossível não depende do tamanho dos recursos, mas da disposição do coração. O Senhor instruiu Gideão a reduzir seu exército até restarem apenas 300 homens, um número ridiculamente pequeno diante do inimigo. Foi nesse ponto de total dependência que o poder sobrenatural se manifestou. O que parecia condenação à derrota tornou-se palco do impossível. Ninguém poderia atribuir o resultado a estratégias humanas ou à força de Gideão. A glória pertenceu integralmente a Deus, que escolheu um improvável para quebrar o ciclo de opressão de toda uma nação. Agora pergunte a si mesmo: o que você faria se soubesse que o simples ato de não ignorar essa voz interior pode alterar tudo? A insegurança, muitas vezes, é o solo fértil para o nascimento da verdadeira coragem. Não a ausência de medo, mas a escolha de avançar apesar dele. Jesus, ao olhar para seus discípulos, também via potencial onde outros viam fraqueza. O chamado divino sempre desafia a expectativa. E se hoje você sente que não está à altura, talvez seja exatamente porque Deus deseja mostrar que é Ele quem ergue os improváveis.
O versículo de Juízes 6:12 ressoa como um selo sobre toda dúvida. O Senhor está contigo, poderoso guerreiro. Não se trata de mera motivação. É uma revelação sobre como o céu te enxerga no presente, mesmo que a sua história pareça um acúmulo de pequenas derrotas. E agora, sem rodeios, você está disposto a desafiar a voz da insegurança e crer que há um propósito maior em meio à sua limitação? O mundo dirá que só os preparados, os grandes, os perfeitos triunfam. Mas a verdade que pode transformar seu destino começa nesse instante de vulnerabilidade. É possível que aquilo que você considera fraqueza seja, na verdade, o ponto de partida de uma transformação histórica, não apenas na sua vida, mas na vida de todos que te cercam. E não adianta ignorar essa inquietação. Quando Deus fala, mesmo no silêncio do lagar, cada palavra carrega uma promessa de redefinição total. Será que a sua família, sua cidade, até mesmo sua geração, está esperando que você responda a esse chamado improvável? Se o sentimento de inferioridade tem segurado seus passos, faça desta mensagem um clamor. Escreva nos comentários: eu aceito ser usado por Deus, tornando pública a decisão de não deixar a insegurança calar o chamado. Não subestime o poder desse gesto. Pode ser o primeiro passo para romper com a narrativa de pequenez e ativar em sua vida a força que só a promessa divina pode liberar. Muitos vão dizer que é presunção, outros vão duvidar, mas a história de Gideão está aí para provar que é justamente quando todos apostam contra você que Deus se manifesta com poder irresistível. E aqui vem algo que poucos percebem. Cada pessoa que ousou aceitar um chamado, apesar do medo, experimentou uma virada que redefiniu seu legado para sempre. É provável que, enquanto você lê estas palavras, uma batalha interna se forme entre o desejo de aceitar o chamado e o medo de não estar à altura. Isso é natural, faz parte do processo. Mas não ignore esse movimento interno. Hoje, a sua resposta pode não apenas mudar alguma coisa, mas ser a chave para transformar tudo em sua história. Não é coincidência que você esteja aqui agora, diante dessa mensagem. O que está sendo proposto é mais do que uma inspiração passageira. É um convite para redefinir a maneira como você se enxerga e como encara os desafios do futuro. E se eu te dissesse que, no momento em que você decidir não fugir mais, pode estar começando a maior revolução da sua vida, o próximo passo pode ser ainda mais surpreendente e vai desafiar tudo o que você acredita sobre propósito e destino. Marta, você está preocupada e aflita com muitas coisas. Na casa de Betânia, a atmosfera parecia vibrar com a expectativa de servir. Panelas tilintavam, tecidos sendo estendidos, aromas de pães recém-assados e ervas flutuavam pelo ar, numa coreografia de tarefas incessantes. Marta, imersa nesse furacão de responsabilidades, tinha os sentidos tomados pelo desejo de agradar a todos, especialmente ao mestre. Cada movimento era uma tentativa de manter tudo sob controle, de evitar críticas, de ser suficiente para suprir as necessidades de quem ela amava. O suor escorria pela testa enquanto ela coordenava o banquete, inquieta com cada detalhe fora do lugar. E ainda assim, a sensação de fracasso a rondava. Por mais que se esforçasse, parecia impossível alcançar a satisfação plena, tanto dos outros quanto dela mesma. A cada vasilha lavada, um pensamento incômodo saltava. Por que sou sempre eu? Por que nunca é suficiente? O que dirão se algo sair errado? O olhar se voltava para Maria, aos pés de Jesus, serena na entrega, enquanto ela, Marta, se afundava mais e mais no peso de uma força que julgava necessária, mas que apenas a esmagava por dentro. Quantos de nós não vivemos com esse mesmo peso? O mundo grita que ser forte é obrigação, que descansar é sinal de fraqueza, que pedir ajuda é inadmissível. As exigências externas se tornam vozes internas que massacram a alma. Não erre, não descanse, não se permita vacilar. E assim, muitas vezes, a vida se transforma em uma lista interminável de tarefas, expectativas,
metas inalcançáveis. O coração se enche de ansiedade e culpa ao menor sinal de pausa, como se o valor estivesse diretamente ligado ao desempenho e à resistência sobre-humana. Você já se percebeu nesse ciclo? Na busca desenfreada por controle, tentando consertar tudo para as pessoas, para Deus, para si mesmo? Será que a sensação de fracasso que machuca vem mesmo de Deus? Ou é consequência de não reconhecermos nossos próprios limites, de ignorarmos a voz do Senhor que sussurra: pare, sente, apenas esteja comigo? É fácil acreditar que Deus exige de nós uma força inquebrável, que a fé é sinônimo de produtividade, que agradar a Ele é nunca demonstrar cansaço ou fragilidade. Mas a verdade é que quando Jesus olha para Marta e para todos que vivem oprimidos pela cobrança interior de serem fortes o tempo inteiro, ele vê não fracasso, mas exaustão, pedaço a pedaço. O chamado não é ao heroísmo cotidiano, mas à presença. Jesus não elogia o zelo sobrecarregado, mas aponta para o essencial. Só uma coisa é necessária. O segredo, escondido à vista de todos, é que o próprio Cristo honra a limitação humana, oferecendo um convite silencioso, contudo libertador. Descanse nas minhas promessas, porque é aí e só aí que sua alma encontra paz. Talvez você tenha aprendido a nunca largar o fardo, a silenciar seus sentimentos para que ninguém descubra suas fraquezas. Talvez a culpa por não conseguir dar conta de tudo tenha virado uma segunda pele, pesada, incômoda, familiar. E se tudo isso for um engano que você carrega há anos? E se a verdadeira força não estiver em nunca quebrar, mas em saber parar, reconhecer o próprio limite e simplesmente se permitir sentir o descanso que Jesus oferece? O toque de Jesus não vem para exigir mais, mas para libertar do jugo invisível das expectativas impossíveis. Ele não espera que você se prove digno pelo esforço, mas que aceite ser amado pela graça. O versículo de Lucas 10:41 escancara um detalhe que milhares de religiosos ignoram. Marta, Marta, você está preocupada e aflita com muitas coisas. O problema não era o serviço, mas a inquietação. O problema não está em fazer, mas no coração que se perde em fazer sem a presença. O momento uau aqui é perceber que Jesus está chamando, agora não para mais ativismo, mas para sentar-se, ouvir e escolher o que Maria escolheu, mesmo que o mundo inteiro não entenda. Não ignorar esse chamado pode literalmente mudar o curso de toda uma existência vivida em esgotamento espiritual. Será que você consegue ouvir o chamado sutil de Cristo na correria do seu dia? Ele não te pede para fazer mais, mas para se permitir ser alcançado pela presença, deixar o amor dele cuidar do que você não pode controlar. A revelação profunda é que a verdadeira libertação não está no êxito constante, mas em soltar o controle e admitir: não sou forte como imaginei, e tudo bem. Aceitar isso é um ato de humildade corajosa. É confiar que o que Deus fala hoje, no silêncio, é mais poderoso do que todas as listas de tarefas cumpridas. Agora, respire fundo. Permita-se sentir cada palavra. Não ignore isso. Pode mudar tudo. O peso que você carrega não é seu para sempre. O amor de Jesus não pede mais força, pede rendição. E só quem já chorou escondido no banheiro, só quem já deitou à noite se sentindo insuficiente, entende o quanto essa verdade dói e, ao mesmo tempo, cura. Será que a sua vida precisa mesmo dessa dor de carregar tudo sozinho? Ou você está pronto para ouvir que Deus está mais interessado no seu coração do que na sua performance? Se essa mensagem tocou o ponto exato da sua alma, não fique calado. Escreva nos comentários: Jesus, hoje eu escolho o teu descanso. Declare isso como um ato profético, porque abrir mão do controle pode ser o passo mais difícil, mas também o mais livre de toda uma vida. Mas há algo ainda mais transformador reservado, especialmente para quem acha que nunca vai encontrar alívio para esse peso. O que está prestes a ser revelado a seguir
Vai desafiar as certezas de quem sempre acreditou que sua dor era invisível, insignificante ou impossível de ser curada. Salomão, rei sobre toda Israel, cercado de ouro, sabedoria e poder, caminha em meio ao palácio silencioso. Seus pés pisam tapetes persas, a música distante ecoando entre as colunas, mas seu olhar está vazio, perdido no horizonte além das janelas de marfim. Ele já teve festas, mulheres, conquistas, buscou alegria em banquetes sem fim e tentou encontrar satisfação na multiplicidade de realizações. Mesmo assim, quando a noite cai e o silêncio se impõe além da máscara dos aplausos, sente o buraco crescente dentro do peito. Não importa quanto construa ou acumule, nada preenche a solidão abafada de suas próprias perguntas. Foi assim que Salomão escreveu: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Eclesiastés 1:2. Ele, que detinha as maiores riquezas e sabedoria do mundo antigo, sentia o eco ensurdecedor do vazio. Não havia distração suficiente, nem prazer novo que o fizesse esquecer aquela sensação incômoda de insignificância, um sentimento de que tudo era efêmero, passageiro, sem raiz no eterno. Suas palavras cortam fundo. O que é que aproveita ao homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Não é apenas o lamento de um rei, mas o grito silencioso de quem, mesmo cercado por tudo que o mundo promete, encontra-se à deriva. Talvez você se veja em Salomão, talvez também tenha corrido atrás do vento. Tentou preencher o tempo com reconhecimento, conquistas, relações ou bens, mas ao fechar os olhos, o peso do vazio ainda está lá. Você já se perguntou por quê, mesmo quando tudo parece estar em ordem do lado de fora, do lado de dentro, a alma clama por algo mais? O coração humano, como revela a experiência do rei sábio, nunca encontra repouso definitivo nas realizações humanas. Esse é um segredo que muitas vezes ninguém ousa dizer. A falta de sentido na vida não é fraqueza de caráter nem ausência de ambição, mas o sinal mais gritante de que fomos criados para algo infinitamente maior do que as coisas deste mundo. O vazio não é desgraça, é convite. É Deus sussurrando, como fez com Salomão, que existe uma dimensão eterna que não pode ser ignorada. Agora pare e reflita. Quantas vezes você já se sentiu assim? Quantos dias passou esperando que a próxima conquista te desse sentido, mas ela só trouxe cansaço? Quantas madrugadas você encarou o teto com o peito apertado e perguntas não respondidas? Salomão teve acesso a tudo e, no entanto, chegou ao mesmo ponto que qualquer um de nós ao perceber: sem Deus no centro, tudo perde cor. O que ninguém te conta é que o vazio pode ser o maior presente, se entender que ele aponta para uma sede espiritual que só as promessas eternas de Deus podem saciar. E se, em vez de tentar fugir do sentimento de insuficiência, você prestasse atenção ao que o Criador está tentando te mostrar, não ignorar esse chamado pode de fato mudar toda a trajetória da sua história. A sabedoria genuína não está em viver acumulando experiências ou tentando anestesiar o sofrimento, mas em permitir que o vazio revele sua verdadeira fome, a fome do eterno. O próprio Salomão, ao final de sua busca, escreveu: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Eclesiastes 12:13. Ele entendeu, depois de provar de tudo, que o sentido autêntico está em viver para o Senhor. Não se trata de rejeitar as bênçãos desta vida, mas de não as transformar em substitutos da comunhão com Deus. Você percebe o quanto isso é revolucionário? O vazio deixa de ser um inimigo e passa a ser o caminho para a descoberta da verdadeira alegria. Só quem ousa encarar esse abismo com coragem pode ouvir a voz de Deus dizer: eu sou o teu propósito, eu sou o sentido que procuras. Não ignores este chamado. Pergunte a si mesmo: o que tem sido sua fonte de significado? Até quando vai adiar a entrega do controle ao único que pode transformar o vazio em plenitude?
Muita gente acredita que a busca por sentido é apenas resultado do estresse moderno ou da pressa dos tempos atuais. Mas isso é uma das maiores ilusões do século. O que Salomão viveu séculos atrás é exatamente o que inquieta a alma de tanta gente hoje, rodeada de tecnologia, distrações, recompensas rápidas e relacionamentos superficiais. Nada externo é capaz de ocupar o espaço que Deus reservou só para Ele dentro de nós. Fugir desse confronto só prolonga a dor e, pior, adia o encontro com a verdadeira paz. Olhe ao redor. Quantas histórias de sucesso terminam em tragédia silenciosa? Quantos sorrisos escondem crises de ansiedade, noites insones, um desespero abafado pela rotina? Salomão revela que esse ciclo só pode ser rompido quando a busca se volta para o alto, não para o lado. Talvez o que você precise hoje não é de uma resposta milagrosa, mas de coragem para fazer uma pergunta honesta. Senhor, para que existo? Qual é meu lugar no teu plano? Ignorar essa inquietação é recusar-se ao crescimento, é desperdiçar o presente mais precioso, a oportunidade de experimentar a plenitude que vem do Espírito. Muitos te disseram que basta ter fé, que tudo se resolve com pensamento positivo. Mas e se eu te dissesse que o vazio só é totalmente preenchido quando reconhecemos que só Deus pode ocupar o trono do nosso coração? Não se conforme em sobreviver. Você foi chamado para viver em abundância, mas essa abundância está além da matéria, além do reconhecimento humano, além do imediato. É paz profunda, é sentido enraizado, é esperança que não se abala com as tempestades. Não ignore o incômodo do vazio, acolha-o. É Deus te chamando para um relacionamento real, para sair da superfície e mergulhar no profundo. Você não está sozinho nesse sentimento. Milhares, como Salomão, já tentaram tapar esse buraco com o que o mundo oferece. Mas só quem ousa abrir mão do controle, só quem entrega a vida aos cuidados do Eterno, experimenta o verdadeiro propósito. Há algo em sua alma clamando por eternidade. Não silencie essa voz. Não deixe para amanhã o que pode mudar tudo hoje. Se essa palavra encontrou eco em seu coração, se você sente esse vazio e quer experimentar a paz de viver para Deus, escreva nos comentários: Senhor, preenche meu interior com teu sentido eterno. Declare publicamente sua sede do que só Ele pode dar. Não se envergonhe de admitir sua necessidade. É no reconhecimento da falta que Deus derrama seu rio de vida. Mas isso não é tudo. Há uma revelação ainda mais profunda sobre liberdade e transformação, e poucos sabem desse segredo. O que você vai ouvir em seguida pode ser a chave que faltava para romper cadeias que te prendem há anos. Prepare-se. O que vem agora pode desafiar e renovar toda a sua perspectiva. Sansão se ergueu entre as colunas do templo, os pulsos atados, o coração quebrantado por escolhas que pareciam irreversíveis. O cheiro de fumaça misturava-se à fragrância amarga da derrota. Por toda a vida, Sansão conhecera um chamado especial, desde o ventre, separado para algo grande por Deus. Mas agora parecia apenas uma sombra vencida, escravizada, zombado por inimigos, traído pelos próprios desejos. O rugido da multidão filisteia ressoava em seus ouvidos, ecoando não só deboche, mas lembranças de noites solitárias e promessas não cumpridas. Ele, que já fora força viva, agora era fraco, cego, aprisionado pelos grilhões dos próprios impulsos. Essa cena tensa e crua revela o poder devastador de hábitos que destroem. Sansão, com as marcas do cativeiro e olhos vazios pela cegueira, não era apenas prisioneiro dos filisteus, mas refém de um padrão: confiar em si mesmo, ceder aos próprios apetites, ignorar súplicas divinas em troca de prazeres momentâneos.
Quantos hoje também se olham no espelho e veem as correntes invisíveis de vícios, compulsões, repetições que prometem alívio, mas entregam apenas mais dor? Não é raro sentir que se está tão longe do que Deus sonhou, tão entulhado de quedas, que resta apenas esperar pelo fim, aceitando como sentença o destino que os hábitos ruins impuseram. Talvez você também se veja assim, tentado a crer que já foi longe demais, que o perdão e a restauração não são mais para você. Mas essa não é a voz do Pai. No ápice do desespero, enquanto o templo de Dagon vibra em festejo profano, Sansão faz algo que ninguém esperava, algo que pode transformar completamente a narrativa de destruição. Ele não ignora o que o Espírito sussurra, mesmo com tudo parecendo perdido. Ele ora: lembra-te de mim, ó Senhor. Sim, ele pede força, mas acima de tudo, pede para ser lembrado. Ele se volta para Deus, reconhecendo sua ruína, mas também sua esperança única de libertação. E aqui está o extraordinário. O Criador do universo não despreza um coração contrito, mesmo quando as consequências parecem definitivas. Deus ouve o clamor de quem caiu e responde, não com reprovação, mas com misericórdia capaz de mudar tudo. Quantas vezes nos pegamos repetindo hábitos que juramos abandonar? Recaídas, mentiras, autossabotagem, dependências que parecem tatuadas na alma. A vergonha de cair de novo, o medo de que ninguém entenda, o peso de orações que soam mecânicas, tudo isso constrói prisões ainda mais densas. E a lógica do mundo é implacável. Você é o que faz de errado. Não há retorno, não há recomeço. Mas Deus nunca disse isso. Ele responde ao clamor sincero no fundo da noite, mesmo quando já não há nada a oferecer além da própria fraqueza. O segredo que poucos querem aceitar é que a força para romper padrões autodestrutivos nunca esteve em técnicas humanas, mas em reconhecer que só o Espírito do Senhor pode libertar de verdade. A cultura sugere que tudo passa, que você só precisa ser forte. Mas e se for exatamente o contrário? E se admitir que não consegue sozinho for o início da mudança profunda? O impacto dessa história vai além do espetáculo do templo ruindo. O verdadeiro milagre é a transformação do coração que decide se voltar para Deus quando tudo desmorona. Sansão não pede vingança apenas. Ele clama pelo toque restaurador de quem pode fazer nova toda a história marcada por erros. O que muitos não enxergam é que o clamor "lembra-te de mim" é um grito de consciência acordando. Não ignore a voz que te desperta no fundo do buraco, porque é ali que tudo pode ser diferente. Não ignore os sinais do alto, porque mesmo entre destroços, Deus pode operar libertação, e isso pode mudar absolutamente tudo. Respire fundo agora. Esse não é só o relato de um herói bíblico vencido. É um espelho para todo o ciclo destrutivo que insiste em te definir. O Espírito de Deus ainda se move sobre quem clama, mesmo com forças esgotadas e consequências irreversíveis. A resposta não está em prometer nunca mais errar, mas em se render para que Ele faça novo. O mesmo Deus que ouviu Sansão ver sua luta, entende a repetição da sua dor e hoje quer te lembrar: não ignore a oportunidade de recomeçar. Não ignore a voz que insiste em te chamar de volta ao propósito, porque o poder de romper correntes não está nos seus esforços, mas na graça escandalosa de um pai que sempre acolhe o filho que retorna. Agora quero provocar. Será mesmo que se render é sinal de fraqueza ou é o início da restauração verdadeira? Você vai continuar acreditando na mentira de que é tarde demais ou ousa declarar que há esperança para quem clama? Não guarde isso só para você. Se hoje essa palavra te confrontou, escreva nos comentários: Senhor, lembra-te de mim e me liberta. Declare isso como ato público de fé. Não para impressionar os outros, mas para afirmar diante do céu e da terra que você crê que Deus responde. Ao coração quebrantado, mesmo quando ninguém mais acredita. O que vem depois desse grito sincero
pode ser a experiência mais libertadora da sua vida. Mas isso não é tudo. Existe um segredo ainda mais profundo, algo que poucos se permitiram enxergar nessa caminhada de busca por liberdade. O que se revela a partir daqui desafia tudo o que te ensinaram sobre fracasso, culpa e restauração. Se você achava que já entendeu tudo sobre como Deus age com quem cai, prepare-se. Há uma verdade capaz de transformar até mesmo o último suspiro de esperança em força renovada. Ninguém olha para Zaqueu sem lançar um olhar de desprezo. Ele se esgueira por entre a multidão, cada passo um lembrete do peso de ser julgado, de carregar nos ombros o rótulo de traidor, de ladrão, de alguém indigno de amor ou perdão. O cheiro da rejeição o acompanha, e cada rosto virado, cada sussurro atravessando o ar, grita para ele que jamais será aceito. Solitário, Zaqueu sente o coração apertar mais forte quando ouve que Jesus está vindo à cidade. A princípio, parece mais um dia comum de condenação e olhares atravessados, mas a presença daquele homem muda tudo. Ele não ousa se aproximar da multidão. Sabe que será empurrado, ignorado, talvez até ridicularizado, se tentar encontrar um espaço entre aqueles que julgam sua história e seu passado. É então que surge no coração de Zaqueu um desejo maior do que o medo, o anseio de ser visto, reconhecido por alguém que não prende seu olhar ao passado sujo, mas ao que pode ser transformado a partir daquele instante. Corre, sem se importar com o que vão pensar, escala a figueira, disposto a romper o ciclo do medo que o prende ao chão. E ali, entre folhas e galhos, ele espera, esperando talvez que por um breve segundo possa ser mais do que objeto de desprezo, que o olhar de Jesus encontre nele algo que ninguém mais vê. E então, o inesperado acontece. Jesus para. O fluxo da multidão é interrompido e todos olham para cima, para o improvável, para o homem que jamais seria chamado por alguém como amigo. Jesus, diante do olhar coletivo que só conhece julgamento, ergue a voz e declara: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Em um instante, o medo e a vergonha, alimentados durante tantos anos por olhares impiedosos, são desfeitos por poucas palavras carregadas de aceitação e luz. O impacto é tão profundo que a multidão murmura, incapaz de compreender por que alguém tão puro escolheria um pecador para cear. Mas ali, no meio do tumulto, uma verdade brilha mais forte do que o preconceito. A decisão de Jesus em olhar para Zaqueu é o pivô de uma libertação real. Porque se o Salvador pode amar, acolher e transformar o rejeitado, então não há sentença humana capaz de impedir o fluir da graça de Deus na vida de quem anseia por mudança. Em Lucas 19:9, a promessa ecoa: hoje a salvação chegou a esta casa. Não há julgamento, rejeição ou exclusão que possa resistir ao olhar de amor que Jesus lança sobre o coração sincero. Ele entra não só na casa física de Zaqueu, mas no espaço mais íntimo e devastado da alma, aquele lugar onde as palavras de condenação ainda ecoam. Jesus não ignora o passado, mas o ressignifica, mostrando que o que pode mudar tudo é abrir-se para o toque divino, ainda que todos digam que você não merece. Agora, pense em quantas vezes suas próprias memórias se parecem com as de Zaqueu. Quantas vezes você se escondeu ou tentou se adaptar para não atrair julgamentos? Quantas noites você passou questionando se um simples erro poderia definir toda a sua vida? Ou se os nomes feios lançados sobre você na infância, na família, no trabalho, seriam o selo do seu destino? Talvez viver sob o medo do olhar alheio tenha te paralisado, travando sua identidade, seu chamado, seus sonhos. A verdade é que mesmo quando você tenta se esconder, seja subindo em uma árvore emocional, se isolando em pensamentos ou fugindo de relacionamentos por receio de rejeição, há um Deus que observa além das máscaras, que foca no coração pronto para a transformação.
não no histórico de fracassos. O medo do julgamento é uma prisão cruel e silenciosa que destrói aos poucos o ânimo e a ousadia. E talvez você tenha acreditado que esse ciclo nunca irá se romper. Mas e se tudo isso fosse uma mentira bem orquestrada para te manter longe da graça? E se hoje Deus te chamasse exatamente do lugar onde você se esconde, dizendo que a sua história não precisa ser determinada pelo que os outros dizem, mas pelo que ele declara sobre você? A multidão pode ter dito a Zaqueu: você não é digno. Mas Jesus disse: hoje a salvação entrou onde ninguém esperava. O que nos desafia nessa história é perceber que o olhar de Jesus redefine nossa realidade. Ele não ignora sua dor, não desconsidera seu passado, mas também não o usa como sentença definitiva. Suas promessas não são bloqueadas pelo olhar crítico de quem te rodeia. O que pode mudar tudo é o passo de coragem. O mesmo que levou Zaqueu a enfrentar o risco da vergonha pública para dar espaço ao olhar de Deus. E essa coragem que nasce do encontro com o Salvador é suficiente para desatar as correntes do medo, da autocondenação, do receio de não ser aceito. Talvez você já tenha ouvido frases como: as pessoas sempre vão julgar, ou não importa o que você faça, nunca será suficiente para os outros. Mas, e se tudo isso não passasse de uma distração? Deus não te chama para ser escravo da opinião pública, mas para se ancorar na verdade de que Ele escolhe entrar na sua história, redefinir seus limites e declarar salvação onde o mundo só vê fracasso. Zaqueu, tomado pela surpresa e pelo poder transformador do convite de Jesus, responde não só recebendo o Mestre em casa, mas mudando radicalmente sua conduta. Ele decide reparar injustiças, devolver o que tomou, ser alguém melhor. Não porque buscava a aceitação da multidão, mas porque experimentou a aceitação sem condições do próprio Deus. Isso é o que pode verdadeiramente revolucionar a vida. Quando você compreende que não precisa mais viver se escondendo, medindo cada passo para agradar quem nunca te compreenderá por completo. A libertação que transforma, que traz alívio e cura, nasce do olhar que Jesus lança sobre você hoje. Não ignore esse chamado. Não permita que a voz da vergonha e do medo seja mais alta que a voz daquele que te vê inteiramente e mesmo assim te escolhe. Então, se o medo do julgamento tem travado sua vida, repense. Você está disposto a deixar que o olhar de Deus, cheio de amor e verdade, seja a lente pela qual você enxerga sua própria dignidade? Ou o eco das vozes humanas continuará te acorrentando no mesmo lugar? Reflita, será que é mesmo o julgamento dos outros o que te limita? Ou é a ausência de convicção de que a opinião que realmente conta já te aprovou? Deus hoje está dizendo: não ignore essa oportunidade. Pode ser exatamente o que mudará toda a sua perspectiva, toda a sua história. Se esta mensagem falou com sua ferida secreta, declare nos comentários: eu aceito ser visto pelos olhos de Jesus. Assuma publicamente essa decisão, não como alguém que precisa se justificar, mas como quem entende que a transformação começa quando você permite que a verdade de Deus sobreponha qualquer condenação. Mas a jornada não termina aqui. Existe outro momento, uma nova história, um novo encontro que pode ser ainda mais libertador do que tudo o que você já ouviu até agora. Você está preparado para o que pode surpreender ainda mais e acelerar o processo de cura na sua vida? Jó estava sentado no pó, as vestes rasgadas, a pele marcada por feridas e o olhar fixo no horizonte vazio. O ar era pesado de silêncio, um silêncio que doía mais do que qualquer palavra cruel. Amigos, família, saúde e riquezas, tudo lhe fora arrancado. Naquele momento, a solidão não era apenas a ausência de pessoas, era a impressão sufocante de que o próprio Deus havia se distanciado. As orações de Jó pareciam ecoar no vazio, sem resposta, sem consolo, apenas o peso insuportável da presença invisível. O que poderia ser pior do que perder tudo?
Talvez perceber que o Criador parecia inalcançável, que aquele que sempre foi refúgio agora parecia um estranho. No entanto, mesmo envolto em ruínas, Jó não cessava de buscar. Suas perguntas rasgavam a noite escura. Por que, Senhor? Onde você está quando eu mais preciso? Sua fé, embora abalada, não foi destruída. Entre as lágrimas e a poeira, brotou a confissão mais honesta. A sensação de abandono, a dúvida se algum dia Deus realmente o escutou. Quantos sentem esse frio na alma, essa impressão de que suas súplicas se perdem no vento e que o céu está fechado? A narrativa de Jó é o retrato doloroso de quem atravessa perdas sem explicação, de quem sente a vida desmoronar sem encontrar sentido ou resposta. A amargura de ver os sonhos se desfazendo, o medo de nunca mais experimentar alegria, a angústia de orar e receber apenas silêncio. Talvez você se encontre exatamente assim, exausto, sem forças para continuar, com o coração implorando por um sinal de que Deus ainda está atento, ainda cuida. Quantas vezes a distância divina pareceu uma sentença final sobre o seu destino? Quantas lágrimas você já derramou esperando apenas um toque, uma palavra, um sopro de esperança que mudasse tudo? E, nesses momentos de desespero, não é raro que surja a dúvida: será que fui esquecido? Será que é minha culpa não sentir o consolo? Existe, de fato, um propósito no sofrimento? Ou tudo isso é apenas um vazio sem sentido? É justo aqui, quando todos os recursos humanos falham, que a história de Jó oferece um confronto poderoso contra aquilo que o senso comum repete. Deus se afastou porque você falhou. Será mesmo? Ou será que existe algo muito mais profundo acontecendo, algo que pode transformar absolutamente tudo na sua vida se você não ignorar o que está por trás dessa sensação de distanciamento? A experiência de Jó revela que a ausência percebida de Deus não é esquecimento, mas um convite para um novo tipo de relacionamento. No auge da dor, Jó declara: eu tinha ouvido falar de você por boatos, mas agora meus olhos te veem. Jó 42:5. O sofrimento não o deixou cego, mas, paradoxalmente, abriu seus olhos para uma revelação que vai além do entendimento superficial. Ele descobriu que, apesar de todo o seu conhecimento religioso, apesar das tradições e de toda a fidelidade, só na fornalha da aflição ele viu Deus como nunca antes. Não era mais apenas ouvir falar, era experimentar. Este é o segredo que muitos ignoram. No vale mais escuro, quando parece que fomos deixados de lado, na verdade, Deus está construindo a ponte mais íntima para nos encontrar. A sensação de distância é, na verdade, o início de um encontro que transforma a alma para sempre. O lugar do maior sofrimento pode ser justamente aquele em que nossa visão espiritual se abre. E, finalmente, vemos o rosto do Eterno não como um conceito, mas como real, presente, irresistível e fiel. O que isso significa de forma prática para quem sente esse vazio profundo? Significa que não se deve desprezar, rejeitar ou minimizar a dor. Não ignore o vazio. Não anestesie a alma com distrações ou religiosidade automática, porque é exatamente aí que o céu está prestes a romper sobre sua história. A promessa que ecoa para quem ousa permanecer, mesmo sem respostas, é que existe um depois, onde a dor se transforma em revelação. A distância sentida é só o início de uma aproximação definitiva. Por mais estranho que pareça, Deus está mais perto do que nunca quando você sente que Ele está mais longe. Ele está te dizendo hoje: não ignore esse tempo, pois é nesse solo estéril que florescem experiências que mudam tudo. Jó nunca mais foi o mesmo porque ali, nos escombros, encontrou uma nova visão, uma fé que não depende de circunstâncias, mas de uma confiança inabalável no caráter daquele que prometeu nunca abandonar os seus. Agora, a pergunta que rasga as certezas: será que a sua dor, esse silêncio divino, não é o início de uma transformação radical?
Será que não é hora de parar de correr, de lutar sozinho e simplesmente se render a esse processo, acreditando que, ao final, os seus olhos verão o que jamais puderam enxergar antes? Porque o que o mundo chama de abandono, Deus chama de preparação. O que parece distância é, na verdade, um convite para um encontro real, pessoal, revolucionário. Não ignore o que está acontecendo agora, não trate como algo sem valor, não aceite a mentira de que você está só. Em vez disso, ouse crer que há algo muito mais profundo acontecendo, algo que pode mudar o rumo da sua existência se você permitir. Se hoje tudo o que você consegue sentir é o silêncio, escreva nos comentários: Jesus, não quero apenas ouvir falar, quero te ver. Declare isso como um grito de fé, um clamor por um encontro que vai além das palavras, um pedido para que esse tempo de distância se transforme na maior experiência da sua vida. Sua declaração pode ser o começo de tudo novo. Mas é exatamente quando você pensa que já entendeu que tudo se revela. E se essa dor, essa aparente ausência, for o lugar onde Deus está te atraindo para uma intimidade que nem os anjos conhecem? E se o que você chama de vazio for, na verdade, uma preparação para o maior derramar do amor divino sobre você? Jó jamais imaginaria, no auge de seu sofrimento, que seria lembrado pela humanidade inteira como o homem que viu a Deus. E quem te disse que o seu vale não pode se transformar na montanha mais alta de revelação? Se você chegou até aqui, respira fundo, porque o que aconteceu dentro de você durante essa mensagem não foi apenas emoção, foi um movimento espiritual, algo que nem sempre dá para explicar, mas que é impossível de ignorar. Talvez você tenha começado esse vídeo buscando respostas, ou talvez só tentando sobreviver ao dia. Mas o que Deus fez foi muito maior. Ele abriu seus olhos para uma verdade que pode mudar tudo. Ele mostrou que a dor que você carrega não precisa ser o fim da história. Pode ser o início da sua libertação. Cada palavra, cada versículo, cada história aqui contada foi como uma semente lançada na sua alma. E não foram apenas histórias antigas, foram janelas abertas para o que Deus ainda pode fazer com a sua vida. Ele não te trouxe até aqui para te emocionar, ele te trouxe para te reconstruir. Para tirar o peso dos seus ombros, curar as feridas que você esconde de todo mundo e dizer com voz suave e firme: eu nunca te abandonei. E sabe por que isso é tão poderoso? Porque talvez você tenha aprendido a conviver com a dor, a sobreviver entre orações sem resposta, entre silêncios que machucam, entre sorrisos forçados enquanto a alma grita por socorro. Mas hoje, pela primeira vez em muito tempo, você sentiu que há esperança. Que existe uma paz que não vem do mundo, mas de um Deus que conhece o seu nome, os seus segredos, e ainda assim escolhe te amar. Então, não ignore esse momento. Não deixe que ele seja só mais um vídeo assistido. Faça dele um divisor de águas. Porque a voz que falou com você aqui é a mesma que pode transformar completamente a sua vida. E agora, eu quero te convidar para algo ainda mais profundo. Não é sobre repetir palavras, é sobre entregar sua alma por inteiro. É sobre orar com verdade, com entrega, com tudo que você é. Você está pronto? Feche os olhos, deixa o barulho do mundo lá fora, respira devagar. E agora, ore comigo. Senhor, eu não quero mais caminhar sozinho. Eu reconheço que tentei resolver tudo do meu jeito, que me perdi, que me afastei, que me machuquei tentando parecer forte. Mas hoje eu me rendo. Eu entrego minhas dores, meus medos, minhas culpas e tudo o que me aprisiona. Entra, Jesus, faz morada em mim. Transforma o que precisa ser transformado, restaura o que foi quebrado, liberta o que ainda está acorrentado dentro de mim, me mostra que eu não fui esquecido, que há um propósito, que há um recomeço. Eu escolho confiar, eu escolho te seguir, eu escolho viver pela tua promessa. Amém. Se você fez essa oração, saiba, algo mudou. Talvez você ainda não consiga ver, mas no espiritual, correntes foram quebradas.
Fardos foram retirados. Uma nova história começou. E se essa palavra falou com você, o que te espera no próximo vídeo pode ser ainda mais transformador. Clique agora. Não adie, porque o que Deus está prestes a te revelar pode ser o que faltava para a sua cura completa. Comente aqui embaixo. Eu cheguei até o final. Isso não é só um comentário, é um testemunho. É você dizendo ao mundo espiritual: eu fui tocado, eu fui alcançado e eu quero mais de Deus. E se essa mensagem trouxe luz para você, compartilhe com alguém que precisa desesperadamente de esperança. Não guarde isso só para você. Seja canal de restauração para outra vida. E agora, se inscreva no canal. Faça isso como um ato de fé. Ao se inscrever, você está dizendo: Senhor, continua falando comigo. E você também nos ajuda a levar essa palavra a milhares de outros corações feridos. Seu clique é um passo de fé, é uma semente de transformação. A Bíblia diz, em Salmos 34:18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Não ignore o que está prestes a acontecer. O vídeo que aparece agora na sua tela não é só uma continuação, é a próxima etapa da sua cura. Deus ainda tem mais para te dizer, mais para te revelar, mais para restaurar. Clique agora, porque o que vem a seguir pode ser exatamente o que sua alma estava esperando.